Muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Esse programa de variedades de todas as manhãs na TV Canção Nova. E sempre trazemos também aqui assuntos pertinentes à história de Portugal e hoje não será diferente. Eu particularmente gosto muito de saber, de conhecer a história do país, de outros países também. E é sempre interessante porque é uma maneira da gente perpetuar a tradição, a memória, o legado que outras gerações nos deixaram para a gente aprender com os erros para não cometê-los ou também com os acertos para fazermos no dia de hoje o nosso presente do país da melhor forma possível. Mas o foco de hoje será os casais da realeza das dinastias de Portugal. Bastante interessante, né? Alguns nomes vocês devem lembrar, como Dom Dinis, a Rainha Santa Isabel e tantos outros. Mas quem vai falar melhor sobre o tema é o professor Augusto Moutinho Borges, historiador, autor e especialista em ciências de saúde, já tem 30 obras publicadas, é membro da Academia Portuguesa de História e da Academia do Plenário e Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar. Então, estuda várias vertentes dentro da história, não é mesmo? Então, só para a gente falar assim, alguns nomes de casais reais que iremos citar ao longo do programa. Dom Dinis e Dona Isabel, como eu já falei, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, Dom João II, Dona Leonor, Dom João IV e Dona Luísa de Gusmão, Dona Maria II e Dom Fernando II e, finalmente, Dom Carlos e Dona Amélia. Mas o nosso historiador que irá melhor aprofundar e abordar, mas como é de costume no nosso programa, vamos começar com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos a Imaculada Conceição como rainha e padroeira de Portugal e a ela rogamos, entregando a nossa vida, o nosso dia, todos aqueles que vão acompanhar também esse programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, professor Augusto. É um gosto. Muito bom. Bom dia para quem nos está a ouvir. Sim. É sempre um prazer voltar a estes programas televisivos espalhados um pouco pela nossa identidade que iremos agora aflorar sobre casais na história de Portugal e desta vez sobre o tema casais reais da nossa identidade. Para pensarmos o que é um casal, temos de pensar sempre que é um conjunto de fatores, não é apenas o homem e a mulher, mas essencialmente valores conceituais que estão impregnados dentro desses princípios, que trazem o peso da sua história familiar, mas também a sua própria formação ao longo do tempo, desde que nasceram até o momento em que se uniram com outra pessoa. Isso é importante percebermos. É o primeiro contacto em casa, com certeza já estão a pensar, eu quando conheci o meu marido ou quando namorávamos, mas temos de pensar também já nos filhos e nos netos, toda essa interligação que se vai, não é transformar, mas é adaptar e moldar. Porque um casal é isso mesmo, é cumplicidade. Há uns que são cúmplices, há outros que não. E estes casais na história deixaram-nos como testemunho precisamente a cumplicidade. E eu julgo que era interessante percepcionarmos um casal, a cumplicidade que eles desenvolveram e que nos deixaram ao longo da nossa história. Mas o senhor poderia começar nos contando como é que surgiu esse interesse de estudar os casais da realeza? Por um momento, fazendo uma reflexão sobre do estudo que eu tinha feito sobre casais no século XX, de transição do século XIX para o século XX, principalmente a nível de artistas, como Jorge Colasso e Branca do Gonte Colasso, Almada Negreiros e Sara Afonso, entre outros, e levou-me a pensar, mas também, como foi este passado? Quem é que eram estas personagens que no passado nos deixaram esses testemunhos? E lembrei-me imediatamente de um dos primeiros casais que todos nós conhecemos sobre Dom Dinis e Santa Isabel.
vamos tratar por Rainha Isabel, Dona Isabel de Aragão, Princesa de Aragão, Rainha de Portugal. E eu pensei, é interessante, nós falamos deste casal, mas quem foi, num outro estudo que eu tinha desenvolvido, quem foi precisamente a primeira mulher ou a primeira Rainha de Portugal? E tive dificuldade, eu como investigador, historiador, tive dificuldade em perceber, em me lembrar. E quem foi a segunda Rainha de Portugal? E continuei com isso. E perguntei a alguns amigos, conversa de café, daquelas como agora estamos a ter, e quem foi a terceira Rainha de Portugal? Mas falam-se os nomes dos reis, não é? Fala-se no nome dos reis. E as rainhas, como casais, não sabemos. Ou muitas vezes não nos lembramos. Então, mas imediatamente se assolou. E comecei a fazer essa pergunta, em conversas, de café, com alunos, entre amigos, e conheci a própria família, e comecei a questionar casais reais na nossa história de Portugal. Imediatamente surgiu Dom Dinis e Dona Isabel. Outro foi precisamente Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. E a partir daí, com alguns interregnos, nós podemos entender e percepcionar de que houve casais que nos deixaram como testemunho a sua própria história, uns cantados, como Luís Vaz, o nosso Camões, que propagou na epopeia os Lusíadas da ínclita geração, que tiveram precisamente pais, Dom João I e Dona Filipa, fundamentais para a nossa historiografia e a nossa identidade. E comecei depois a pesquisar, a analisar, a tentar perceber quem eram esses casais que nos deixaram modelos para a nossa identidade. E o senhor começou justamente a partir de Dom Dinis e Dona Isabel, certo? Exatamente. Começou o estudo a partir deles. E qual foi a importância deles na construção de Portugal medieval? Há aqui alguns pontos de reflexão. Dom Dinis e Dona Isabel, principalmente Dom Dinis como estratega, para a construção da nossa identidade como espaço territorial, foi com Dom Dinis que se definiu a fronteira mais antiga da Europa, salvo algumas exceções, mas com o Tratado de Alcanices em 1297, nós entendemos que a região de Ribacoa e também a zona, uma parte do Alentejo, se autodefiniram geograficamente como um polo que se manteve praticamente inalterável desde essa altura até aos dias de hoje. E foram fundamentais. Dom Dinis procurou desenvolver 3 linhas de defesa ao longo da raia luso-espanhola, mas também teve uma percepção notável para a afirmação do conceito da unidade. Foi precisamente com Dom Dinis que o Portugal medieval começou a usar na corte a língua, não o galaico-português, mas já precisamente o português. Temos outra perspectiva, todos nos lembramos e vemos ou ouvimos falar do Pinhal de Leiria. Deve-se a Dom Dinis, que criou o primeiro almirantado em Portugal. Portanto, vai convidar uns genovês para vir para Portugal e começar a desenvolver essa dinâmica de defesa do território. Fez um plantio de inúmeros pinhais, de forma a conter o território, criando precisamente barreiras contra o mar que estava a invadir a costa. E Dom Dinis e Dona Isabel, naturalmente, criaram para a nossa historiografia um conceito que é, ainda hoje, nós vemos dentro do princípio as artes, as letras, a criação da primeira universidade em Coimbra, depois de ter saído de Lisboa e ter regressado a Coimbra, ou seja, o Portugal medieval deve-se precisamente a este casal real, que não é só a guerra, mas também a política, a economia e, essencialmente, uma sociedade e, com Dona Isabel, um princípio que foi a assistência. Isto. Numa altura em que não havia a segurança social, que nós hoje conhecemos, mas que deve-se a este casal uma preocupação e que até hoje chegou precisamente conhecido como
a forma de transformar o pão em rosas, as rosas em dinheiro e mesmo em pão, ou seja, o cuidado para o povo. Isso é fundamental. E neste aspecto destaca-se mais ainda ela, a figura de Dona Isabel, que, no entanto, temos uma rainha santa. Então, para a igreja também isso é muito significativo, que Portugal tem uma rainha santa. Mas para a gente avançar, senão não dá tempo de falar de todos os casais, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, eles impactaram as relações diplomáticas da época? Claro. Principalmente criando com Dom João, depois da crise de 1383-85, foi uma guerra civil por causa de saber quem seriam os reis de Portugal. Poderíamos estar neste momento a falar castelhano, vulgarmente conhecido como o espanhol, mas com Dom João I, depois da crise e do alicerçar régio, casando com Dona Filipa, vai-se criar precisamente o primeiro grande tratado, o Tratado de Windsor, de paz, de aliança entre Portugal e Inglaterra, que chegou aos dias de hoje como sendo o tratado mais antigo praticamente de toda a Europa, que se manteve ininterrupto até aos dias de hoje. Muito interessante, muito. E o senhor destacou bastante já também assim, né, a unidade do casal. E isso foi deixando legados culturais para as gerações. E aí destacando também a figura do feminino, como a Dona Isabel, a Dona Filipa de Lencastre. Então, sim, na sua abordagem também passa muito por aí dessa unidade e destaque essas figuras femininas. Sem dúvida, nós temos de pensar que numa altura em que normalmente os cronistas se debruçavam muito sobre o papel masculino, enalteciam o ato da arte da guerra, a arte diplomática, e esquecendo um pouco a componente feminina. Aqui a investigação se desenvolveu foi sobre o papel da mulher, juntamente com o marido. E dentro desse princípio, Dona Filipa deu uma educação extremamente depurada à sua descendência, criando aqui laços sociais, onde incentivou os próprios filhos a falarem, a escreverem, temos Dom Duarte, a arte de cavalgar, literatura, criando e incentivando precisamente o conhecimento. Não é por acaso que temos uma epopeia marítima portuguesa com o seu filho Dom Henrique, que depois vai criar a Escola Náutica de Sagres, entre muitos outros. Ou seja, deve-se ao papel da mulher, neste caso de Dona Filipa e da sua corte, desenvolver juntamente com o seu marido, Dom João I, uma afirmação social importantíssima, coisa que muitas vezes não acontecia com as rainhas antecessoras. E esta ligação de Portugal à Inglaterra, uma nova cultura, um novo sangue, uma outra mentalidade, deixou os seus frutos a ínclita geração que nós conhecemos perfeitamente. E as ações desses casais foram documentadas na literatura da época? Como é que ficou registrado isso? Porque muitas vezes estes casais reais tinham os seus próprios cronistas que escreviam, enalteciam. Não poderemos deixar de mencionar o fundamental cronista que vamos encontrar, Fernão Lopes, que após, mesmo assim, que vai escrever Dom João I, o de boa memória, um pouco tardio essa escrita, mas muito presencial, com conhecimentos de causa, enaltecendo precisamente não só o papel do monarca, como também da própria rainha e da sua descendência. E estas crónicas, corroboradas, por exemplo, com outros nobres colaterais, é o caso de Dom Nuno Alves Pereira, a Crónica do Condestável, que também, fazendo um paralelo entre umas e outras, conseguimos chegar a consensos perfeitamente normais e chegamos a uma conclusão em que hoje são fundamentais para perceber a cultura, a época, a mentalidade, as suas vivências, objetivos que nos permitem concluir como eram vivências desse período histórico. Voltando a Dom Dinis e Dona Isabel, porque sempre se comenta que ele não
apoiava muito as ações dela de caridade. Isto é verdade? Corresponde com a realidade? Ou tem também alguma outra curiosidade sobre os dois? É curioso que Dom Dinis, como monarca, sem dúvida que ele queria o bem para o seu povo. Dona Isabel tinha fundos monetários, económicos, que não, hoje, para quem desconhece, pode pensar que as rainhas viviam de esmola do marido. Não é a verdade. As rainhas tinham chamadas as casas das rainhas. E as casas das rainhas tinham um conjunto de propriedades, mas também de senhorios, recebiam rendas de vilas, eram detentoras de castelos, onde nomeavam os seus alcaides, que recebiam rendas para sustentar as casas das rainhas, porque eram cortes. Cortes no feminino. E dentro desse princípio, Dona Isabel tinha capacidade económica para poder fazer o bem que bem entendesse, sem pedir autorização ao marido. E dentro dessa perspectiva, muitas vezes deve-se um pouco ao romance histórico de querer enaltecer o papel masculino. Dona Isabel, com essa capacidade económica, de algumas localidades que eram propriedade de Dona Isabel, Trancoso, localidade onde casou, Óbidos, Alenquer, muitas outras localidades, e depois eram reguengos, eram quintas, e esses proventos económicos permitiam-lhe autonomamente, e sem pedir nem dar justificação, poder fazer o bem, sustentando a sua própria casa. E uma delas está associada ao milagre das rosas, que não deixa de ser interessante, onde este milagre está associado a 3 espaços geográficos do nosso território, mas a primeira vez que se fala do milagre das rosas é precisamente no Castelo de Sabugal. Muito próximo da fronteira, depois em Alenquer e mais tarde em Leiria. Dona Isabel tinha capacidade económica para poder dar e doar e fazer bem que assim o entendesse. Não quer dizer que eventualmente o marido não tivesse tido alguma interjeição. Dona Isabel está a dar dinheiro a mais, veja lá, que pode fazer falta para sustentar a sua casa. E a conversa não terá sido muito mais do que esta situação. Mas também interessa romancear um pouco esse princípio, porque senão era tudo só facilidades. E é curioso que mantemos ainda hoje essa lógica, evocando este milagre das rosas, com o plantio nas nossas aldeias, vilas e muitas vezes cidades, de roseiras à porta de casa, para que nunca nos deixe de faltar o pão ou o dinheiro, e essa mutação histórica chegou aos nossos dias de hoje desta forma tão pura, tão bonita, e que nós, quando passamos e deambulamos e plantamos uma roseira à porta de casa, inconscientemente ou conscientemente, estamos a evocar esse momento tão puro, que é o transformar o metal em pão ou o pão em metal. Por exemplo, a Rainha Santa Isabel é padroeira da arma da logística militar, precisamente por esta capacidade de transformar o pão em rosas e vice-versa. Não imaginava que ela... Por isso estamos aqui nesta conversa entre amigos e, com certeza, em casa, a pensar, vamos plantar rosas à porta da nossa casa, porque é uma evocação das mais puras que nós temos na história portuguesa. E ela também foi uma figura importante de paz familiar, não é? Claro! Então... O seu exemplo fantástico. Dona Isabel conseguiu, num momento crucial da batalha entre guerra civil entre o pai e o filho Dom Dinis e Dom Afonso, aparece ajuizada numa mula branca a pedir paz e conciliação entre o pai e o filho, e ali os dois exércitos em confronto, e Dona Isabel conseguiu acalmar os ímpetos masculinos com a sua humildade, mas o seu vastíssimo, a sua presença, que é notável.
Ai, imagino, sim. Então, uma mulher já com bastante autonomia naquela época. Muito interessante. Bom, agora voltamos novamente para Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Enfrentaram desafios enquanto governantes e também cônjuges? Claro que sim. Numa altura em que Portugal estava periclitante relativamente às guerras internas, intestinas, entre Portugal e Castela, momentos de paz, momentos de guerra e de pausa, mas também com a preocupação de um Portugal que procurava extravasar-se, porque o território já era pequeno para sustentar a alta nobreza e, nessa perspectiva, houve a necessidade de sair mais longe, usando precisamente o oceano. O vasto caminho de água levou-os até ao norte de África. E veja-se, quando se dá a conquista de Ceuta em 1414, depois a epopeia marítima, onde Dom Henrique vai tentar ocupar Fez, e aí fica preso o seu irmão mais novo, filho deste casal, que mais tarde é conhecido como o infante Dom Fernando, o infante santo, precisamente, e podemos imaginar a amargura de ver o seu filho pendurado nas muralhas de Fez e que nunca mais voltou a território nacional. Portanto, estes momentos que nos interligam, por um lado, dentro da história, mas, por outro lado, uma tentativa de ocupação e o sofrimento e a amargura de uma mãe que ali vê morrer o seu filho mais novo. E hoje, no nosso olhar assim, do século XXI, olhando para esses casais, que exemplos, valores podemos extrair deles, né, olhando para a nossa sociedade atual? E, assim, também um olhar sobre esses casais nos ajuda a entender o papel da monarquia na história de Portugal. Então, esse olhar do século XXI lá para trás, o que as relações deles mostram sobre hoje, podem revelar hoje para as famílias, e também esse entendimento da monarquia na história? É uma pergunta um pouco complexa que vamos tentar aqui, para nos tentarem perceber melhor, dividir em alguns pontos. O primeiro, são casais que, pelo seu exemplo, um monarca está para governar o seu povo o melhor possível. Nenhum rei, ninguém queria ou pretende que o seu povo sofra. E dentro deste princípio, aquilo que procuraram fazer, pelo poder que lhes foi emanado, na altura o poder divino, assim era caracterizado, desenvolver uma postura onde o papel do monarca, masculino e feminino, eram sem dúvida papéis de orientação e de melhoria de um país, mantendo as suas linhas estratégicas para valorizar um território, mas também a sociedade, a economia, a política e a função. São atos de cidadania. E estes casais na história apresentam-se com atos de cidadania únicos que nós poderemos desenvolver como uma evolução que, ao longo do tempo, nos permitem caracterizar qual era o seu papel fundamental. E porque tinham esse poder político, conseguiram, através dos seus exemplos, manifestações que outros não tinham essa capacidade. Vejamos um exemplo prático. Dom João II e sua mulher, sua prima direita, a princesa Dona Leonor de Viseu, também rainha, como tinha a Casa das Rainhas, portanto, tinha a sua capacidade de autonomia, conseguiram criar, por um lado, Dona Leonor criou algo inaudito a nível da civilização europeia, que era mais importante no seu tempo, em termos tecnológicos, científicos, económicos, políticos e sociais, mas criar algo que estava latente, que foi fundar na sua Vila da Rainha, nas Caldas da Rainha, um hospital termal para apoio aos carenciados.
Na altura ia-se para os hospitais para bem morrer. Dona Leonor criou as Santas Casas das Misericórdias para cuidar não só do aspecto corporal, mas também espiritual. Sim. Foi uma mulher que criou e teve este conceito, claro, apoiada por um conjunto de conselheiros, com o apoio do marido. E teve esta visão, que é o primeiro exemplo a nível de estrutura, é o primeiro Serviço Nacional de Saúde que nós tivemos a nível mundial europeu. Portanto, veja-se este papel tão forte que ainda hoje as misericórdias são importantíssimas e vemos recentemente por notícias televisivas que se pretende voltar a dar o poder a algumas das misericórdias para gerirem os hospitais que fundaram, que criaram, criando esta estrutura assistencial que foi precisamente um casal real a que nós devemos essa prática. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa sobre outros casais reais no segundo bloco do Manhã Viva de hoje, vendo que as relações pessoais dos casais reais têm a sua dimensão política, a sua dimensão social e também de valores. Então, fica aí para continuarmos a nossa conversa com o professor Augusto, historiador. Já já nós voltamos. Bem-vindos de volta a essa segunda parte do programa Manhã Viva de hoje. Estamos a navegar pela história com o auxílio do professor Augusto Monteiro Borges. Moutinho Borges, me desculpe, historiador. Estamos a conhecer melhor casais reais, casais das dinastias de Portugal. Assim, é bem interessante ver como essas relações familiares, essas relações conjugais foram se entrelaçando com a história de Portugal, com a política, a diplomacia, mas também a assistência social. E neste segundo bloco continuaremos a falar sobre eles, a começar Dom João II e Dona Leonor, um casal que, apesar de desafios, conseguiu implementar reformas significativas no reino. Em seguida, Dom João IV e Dona Luísa de Gusmão, cujas vidas estiveram entrelaçadas com eventos tumultuosos da restauração da independência. E cada história revela não apenas o amor, mas também a luta e a resiliência que caracterizam a história de Portugal. E, por fim, não podemos esquecer de Dom Carlos e Dona Amélia, uma trágica história de amor. Vamos falar melhor sobre isso. Continuamos aqui, então, sobre agora Dom João II e Dona Leonor. Em comparação com os outros casais, o que distingue? Qual a peculiaridade desse casal? Era um casal sobredotado, quer um, quer o outro. É mesmo? É mesmo. A visão que ambos tiveram para definir uma estratégia, a definição de fronteira, a defesa, a epopeia marítima que Dom João II desenvolveu, permitiu-lhe, com toda a clarificação, foi a concentração do poder no monarca, retirando o poder aos nobres que dividiam o reino com os seus pequenos interesses económicos, as suas cortes. E Dom João II teve uma estratégia muito mais ampla, que foi o que queremos para Portugal. E dentro dessa perspectiva, essa vontade férrea, por um lado, Dom João II lança-se para o caminho marítimo, vai desenvolver toda uma estratégia. Temos que ir mais longe. Então, eles são século XVI? De séculos XV. Portanto, XV, sim. 1400. Ainda estão nesta fase. Portanto, Dom João II e Dona Leonor, dois primos, que desde o início, desde o nascimento, estavam praticamente os pais, os casaram logo no berço. Efetivamente são dois membros da Casa de Avis que se vão desenvolver e notabilizar, por um lado, com esta vontade, esta estratégia de definir Portugal no mundo,
concentrar, e deve-se a Dom João II, se não tivesse falecido na altura precocemente, a ele se deveria que Vasco da Gama chegasse ao Brasil, deve-o ao seu cunhado Dom Manuel, irmão de Dona Leonor, que vai receber de herança toda esta forma, esta vontade de expansão, mas Dom João II foi uma concentração e um ideal. O que fazer de Portugal? Portugal o que é que pretende? O que é que nós podemos, dentro destas linhas de fronteira, temos a maior costa da península, praticamente dentro deste conjunto, se não mesmo a nível de território europeu, e dentro desta perspectiva temos que ir procurar novos mercados, entre eles o Norte de África, África e chegando até ao Oriente. Dona Leonor, como já foi referenciado no bloco anterior, muitas outras estratégias, mas essencialmente a assistencial e o cuidado para com uma população que não tinha subsistência. Dom João II, a criação, entre outras vontades, foi precisamente do Hospital Real de Todos os Santos, criando um grande hospital que vai beber, no seu tempo, vai beber experiências que se vão caracterizar por uma particularidade que é uma assistência holística, integral, onde, por exemplo, a peste, a tuberculose, doenças que nós hoje erradicamos do nosso território, mas que na altura eram extremamente penosas. Criar um sistema integral de saúde com as Santas Casas da Misericórdia, não há outro paralelo na Europa. Temos no Brasil, precisamente, e em Espanha apenas. Foi levado às Santas Casas. As Santas Casas. E esta vontade foi fundamental. Mas também, não só a assistência corporal e espiritual, mas também a assistência para com os meninos enjeitados e expostos, incentivando a criação de casas de roda para receberem estas crianças, e os militares que estavam e muitas vezes iam para a África, para o norte de África, e vinham de lá sem cabedais e doentes, e o cuidado a ter para com quem prestava apoio à consolidação nacional. Certo. E há feitos de Dom João II, reformas políticas que tiveram influência assim, de Dona Leonor? Claro que sim. Todos os reis tinham esse papel importante. Uma delas é, por exemplo, a concentração do poder e definir uma vontade das localidades, das vilas e cidades que se vão desenvolver, a questão das rendas, a concentração valorativa do poder da Casa Real, mas também da burguesia. Isso foi fundamental. Essa estrutura e esses normativos, que mais tarde Dom Manuel depois vai criar os forais novos, vai desenvolver um conceito e um conjunto, as ordenações, portanto, as leis que vão reger o país, e Dom João II vai desenvolver essa estratégia e criando uma estrutura fantástica a esse grande nível. Por outro lado, Dona Leonor vai ter o apoio do marido, por outro, ela própria vai apoiar Dom João II, embora no final de vida o casal também seguisse uma vida, não digo em paralela, mas uma vida à parte, mas que na conjugação houve aqui uma vontade de continuidade dos ideais que Dom João II preconizava. Dom João II tinha um filho legitimado, mas entendeu que era melhor entregar o poder ao seu cunhado, Dom Manuel, porque estava melhor entregue, um homem preparado, que depois vai criar, era o mestre da Ordem de Cristo, portanto, e dentro deste princípio, a tal epopeia marítima, Dom João II viu no seu cunhado, Dom Manuel I, desenvolver aquilo que nós hoje entendemos como o grande momento de expansão que Portugal teve, ao ponto de, em 1500, ter chegado ao Brasil. Isso aí, pois é. E agora, dando um salto para Dom João IV e Luísa de Gusmão, como
foi o papel deles na restauração da independência? Um casal fantástico. Um casal fantástico. Duques de Bragança. Hoje não se diz restauração de Portugal, porque Portugal sempre foi autónomo. Era um rei espanhol para duas coroas, a coroa de Espanha e a coroa, assim já se chamava Espanha, e a coroa de Portugal. E dentro deste princípio chama-se aclamação, as guerras da aclamação da Casa de Bragança. Na altura, os novos portugueses queriam sair do jugo de um rei espanhol. E por não temos aqui tantos nobres, porque é que não havemos de escolher um nobre entre os nobres? Poderiam ter sido outros, os marqueses de Vila Real, e entre outros, mas recaiu precisamente sobre a coroa, a cabeça ducal dos duques de Bragança, que vinham, por linha direta, descendentes de Dom João I e também do contestável Dom Nuno Álvares Pereira. E esta casa importantíssima, que depois da Casa Real Portuguesa eram precisamente aliás, eram primos direitíssimos uns dos outros, e vão desenvolver aqui um conceito que é muito bem. Então, se temos de abraçar esta causa natural de voltarmos a ter uma coroa, nobres portugueses eram os primeiros que estavam perfilados. E Dona Luísa, embora Dom João, mais tarde IV de Portugal, tivesse alguns receios legítimos, porque o exército de Espanha era o exército mais evoluído do seu tempo a nível da Península Ibérica, não só em número de efetivos como também de armamento, e tinha receios, porque se a intentona é uma tentativa de uma revolta, e a revolta faz-se com resultados. Portanto, se Dom João, se a intentona não resultasse em vitória, eu sabia que tinha a cabeça a prémio. E nessa perspectiva teve uma espanhola, andaluza, irmã do Duque de Medina Sidónia, da Casa dos Duques de Medina Sidónia, que ele próprio queria ser rei da Andaluzia, o seu irmão. E houve um aproveitamento de guerras na Catalunha, nos Países Baixos, na Holanda, Bélgica e em Portugal. Portanto, desenvolveu-se aqui este conjunto armado que vai permitir que Dom João, Duque de Bragança, venha a ser aclamado rei de Portugal em 1640. E deve ser ele um feito importante, um ato importante para a história de Portugal. Fantástica, porque deve-se... Como estava hesitante, Dom João, Duque de Bragança, estava bastante hesitante, e deve-se a Dona Luísa uma questão muito simples. Para a historiografia, há um dito que ela refere: vale mais ser rainha uma noite do que duquesa toda a vida. Isto é uma grande força que ela conseguiu efetivamente lançar ao seu marido, e a Casa de Bragança ascende precisamente à realeza de Portugal, com um conjunto fantástico, não só após a morte ou durante o período em que Dom João viveu, como depois, quando ela própria foi regente, uma vontade férrea e estratégica para definir as fronteiras. E agora podemos imaginar o esforço de guerra que esta Casa de Bragança teve de ter no seu tempo, de um país de um reino onde homens armados poucos havia, eram aquilo que Rodrigues Lobo diz, as cortes na aldeia, porque os nobres estavam recolhidos nas suas casas, nas suas aldeias, nos seus palácios de província. Lisboa era uma cidade praticamente amorfa relativamente à aristocracia portuguesa, e Portugal não era só o território europeu, era Portugal continental, o espaço atlântico dos Açores, da Madeira, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Guiné, Angola, Moçambique, Oriente, as praças de Damão, Goa, de Bassaim. Vamos encontrar o Brasil. Era um imenso território. Era ultramarino. Era Portugal. O sol nunca se punha no território português. Para uma população aproximada de 7 milhões de portugueses. Portanto, muito pouca gente para tanto território.
e a vontade férrea, régia, que este casal teve para envolver-se economicamente na construção de fortes, de fortalezas, a reformulação de grandes vilas e cidades, incentivar toda esta estratégia. E estamos agora numa outra questão tão pura também, é que deve-se a este casal, embora o monarca tenha sido ele a assinar o decreto, em 1646 vai preconizar a Imaculada Conceição como rainha. Ai, que eu estava de querendo que o Portugal. senhor chegasse. Como rainha de Portugal. Sim. E para vingar este aspecto, manda colocar nas portas principais das vilas e cidades muralhadas lápides de memória, evocando precisamente esse aspecto. Muitas delas chegaram aos dias de hoje, outras foram, muito poucas, transladadas porque as portas ruíram ou foram desmanteladas e recolocados essas placas de memória noutros espaços, mas efetivamente deve-se a este monarca. Por uma razão muito simples. É que se Portugal fosse novamente conquistado, os espanhóis nunca iriam usar a coroa portuguesa. A coroa está na cabeça de Nossa Senhora da Conceição e os monarcas portugueses, a partir de então, usam a coroa pousada ao seu lado, com o devido respeito, precisamente, e nós vemos Nossas Senhoras, nomeadamente a Nossa Senhora de Fátima, com a coroa, precisamente porque é uma vocação do povo português. E interessante porque a gente sempre se remete a Dom João IV, a esse feito, porque era o monarca assinar o decreto, mas também nessa atitude de proclamar Nossa Senhora Rainha e patrona do reino, também tinha ali a influência da esposa. Naturalmente que sim. Portanto, essa estratégia, essa devoção mariana que a Casa de Bragança sempre teve, e nós temos que ver também uma andaluza a manifestar-se favoravelmente a esta apologia, esta ação e este pensamento fundamental para a nossa identidade. É a única família, são os únicos monarcas europeus a não usar coroa a partir dessa altura, e deve-se muita influência a Dona Luísa de Gusmão nessa visão estratégica que realmente teve e que chegou aos dias de hoje. Antes de falarmos dos aprendizados que podemos ter de todos esses casais, para concluir, o último casal, se eu não estou enganada... Ainda nos falta Dona Maria II e Dom Fernando II. Sim, e Dom Carlos e Dona Amélia. Isso. Então, o que o senhor poderia falar primeiramente de Dom Manuel e... Não, Dona Maria II Dona Maria II e Dom Fernando II. E Dom Fernando II, desculpa. É um casal que atravessou vivências do século XIX, numa Europa em convulsão política e ideológica, e Portugal, o sentimento do absolutismo para o liberalismo. Portugal também sofreu uma guerra civil desde 1828 a 1834, em armas desde 32 a 34, mas que efetivamente vemos este casal, ela portuguesa, filha de Dom Pedro IV, Imperador I do Brasil, e mais tarde destituído-se ele próprio, ficou apenas como Duque de Bragança, mas é sempre o Imperador. E Dona Maria, Rainha de Portugal, Dona Maria II, vai casar em segundas núpcias com o alemão de Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que é o príncipe perfeitíssimo no sentido de é um homem das artes, das letras, da música e da cultura. E a este casal se deve muitos momentos marcantes, a sua interligação entre social, política e económica, mas também de erudição. A criação de que Dona Maria desenvolveu que em Portugal houvesse escolas para conhecimento, a aprendizagem, o cuidado para com o seu povo, aqueles soldados que estiveram incentivando a criação de asilos, e Dom Fernando associado à restauração, à valorização do nosso património. Por exemplo, a custódia de Belém deve-se precisamente a um ressurgir e uma recuperação que ele próprio faz para
para valorizar as nossas artes, letras e cultura e a nossa identidade, criando, por exemplo, e fazendo o Palácio da Pena em Sintra, mas também restauros do património português, olhando e incentivando as artes e a cultura. Portanto, é um casal que, dentro desta interligação, sem dúvida que nos deixaram inúmeros exemplos. Infelizmente, Dona Maria faleceu precocemente, ao dar à luz um dos seus, se não me engano, 11º filho. E é esse princípio social onde a educação que é dada aos príncipes vai ser fundamental, precisamente para o Portugal democrático que nós somos hoje, que é o sentido de que o rei está para governar, não para se governar, nem ele nem a família, mas para estar ao serviço. E esse princípio social é notável nos dias de hoje. Sim. E vamos saber agora sobre Dom Carlos e Dona Amélia? Claro, e é dentro deste casal dos seus avós que nós aqui podemos entender que Dom Carlos vai casar com a princesa de Orleans, Dona Amélia, filha dos duques de Paris, a filha mais velha dos duques de Paris, com um refinamento, uma cultura tão vasta e essa mesma preocupação, enquanto Dom Carlos se dedica a nível político para os estudos oceanográficos, para a criação das escolas, o incentivo às belas artes, à cultura, ao património, à valorização. Não estou a falar da política, que foi importante com os seus decretos, mas Dona Amélia criou, por exemplo, o apoio às tuberculose, portanto, o incentivo e o estudo para a tuberculose, os lactários, dando o alimento e criando uma estrutura, uma dieta para que os jovens das escolas pudessem alimentar-se convenientemente, mas um dos grandes legados que também nos deixou, por exemplo, a nível de cultura, foi sem dúvida a criação da coleção real dos Coches, que é hoje um dos museus mundialmente conhecidos, que é o Museu Nacional dos Coches. Deve-se precisamente a este incentivo e este interesse que este último casal monarca nos deixou. Infelizmente, Dom Carlos foi assassinado em 1908, juntamente com o seu filho primogénito, o príncipe Luís Filipe, mas que este casal, um caso de amor, que se apaixonaram de imediato, mal se viram, e que é um exemplo da tal cumplicidade que pode existir para a memória futura. E depois da morte de Dom Carlos, o que aconteceu com Dona Amélia? Dona Amélia ficou com seu filho, Dom Manuel II, aclamado rei, e em 1810 dá-se a implantação da República. O casal, portanto, a família real, foi exilada, andou 1 ou 2 países e depois foi exilada, ainda voltou a Portugal, ao seu amado país, portanto, mas sempre vivendo com esta forte mágoa de o seu marido, o seu amor de vida, ter sido assassinado num país em que ela adotou como país de vida. Sim, e eu acho que podemos tirar do programa de hoje, assim, como as relações matrimoniais influenciaram a identidade nacional, as relações políticas, diplomáticas, assistência social, de saúde, porque muitas vezes a gente pensa mais na figura dos reis. Exatamente. Mas como é importante destacar a figura dessas mulheres, dessas esposas, que tiveram influência em diversos campos também, além da arte, da cultura. E assim, o que de mais fascinante o senhor poderia falar da história desses casais? Foi da sua relação, que muitas vezes foram casamentos forçados,
arranjados, que depois se criaram laços entre eles e que nos deram estes bons exemplos dos muitos que poderíamos aqui enumerar e que são reflexos daquilo que estes casais nos legaram desde que se juntaram até aos dias de hoje. Falando em termos assistenciais, poderíamos enumerar Dona Leonor, Dona Isabel, no seu tempo, também, dentro deste princípio, a tal ligação em que o próprio casal é um casal como um todo e nos lembramos, quando falamos de um, imediatamente nos recordamos do outro, quando muitas vezes, começamos este nosso programa, quem foi a mulher de Dom Afonso, o rei I, ou de seu filho Dom Sancho, entre outros reis que tivemos, em que o papel secundário da cônjuge nos é praticamente relegado porque não tiveram um papel importante. Poderíamos pensar que poderiam ter tido, mas que no seu passado não tiveram a força anímica de que estes casais na história nos deixaram. E assim, para terminar o programa, vou brincar com um pouco de romantismo. A gente, quando assiste os filmes, lê os livros, né, sempre pensa assim, os casamentos arranjados, porque havia isso, né, entre as famílias, de desde bebê, prometer um ao outro e se não era, casava o português com a mulher de outra nação, mas existia, assim, laços de amor e depois ali que se criavam esses laços de amor verdadeiramente, não é simplesmente uma união política e diplomática? Sem dúvida. Nós falamos hoje de Dom Manuel I. Dom Manuel I, que nos deixou um legado fantástico, mas esquecemos o nome das outras rainhas com quem casou, porque não tiveram um papel importante. Às vezes, uma outra situação, por exemplo, nós poderemos pensar que estes casais estavam predestinados, mas não, as mulheres tiveram um papel importante e julgo que não é conclusão, mas a vontade e a complicidade entre eles foi notável, ao ponto de chegarmos aos dias de hoje e estamos aqui a falar e a partilhar alguns destes exemplos, suscitando que os nossos, quem nos está a partilhar esta nossa conversa, que vá pesquisar, que vá ler sobre estes casais que são fantásticos para a nossa memória. Claro que nem todos, né, viveram todo esse amor, de repente, mas esses a gente pode destacar como aprendizado, como valores para as nossas famílias, porque manter a tradição e a memória, como eu disse lá no início do programa, faz parte para a gente perpetuar aquilo que há de bom na sociedade e na história. E deixarmos esses exemplos. E são estes exemplos que nós devemos pensar e desenvolver e levar quase como uma memória e um bom exemplo daquilo que nós somos e o que é um papel de um casal, neste caso um casal real, que permite-nos estudar, investigar e estamos aqui a partilhar. Isso mesmo. Olha, quero agradecer, muito obrigada, foi um gosto. Espero também que todos lá em casa tenham se aprofundado, tenham gostado de viajar nessa história pelos casais da realeza de Portugal. Volte sempre, assim que possível. E até a próxima para quem nos assiste lá em casa. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.